Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do WebTerra Podcast. E o nosso convidado de hoje é o Arley Júnior, presidente da ONG Luz no Cárcere. Arley, é um prazer ter você aqui conosco, muito obrigado pela sua participação. Conte para nós, Arley, quem é o Arley e como surgiu esse desejo, essa vontade de realizar um projeto em prol de ajudar o próximo. Olá, Leila, quero agradecer vocês aí da WebTerra pela oportunidade de podermos estar falando um pouco mais do nosso projeto aqui, o Luz no Cárcere. O meu nome é Arley Júnior. O projeto ele nasceu em 2009, dia 7/8/2009, juntamente ali com a minha esposa, né, que é assistente social. Ela já tinha um trabalho nesta área, então achamos por bem usarmos da profissão dela, que era assistente social, em prol de poder ajudar pessoas privadas de liberdade. Luz no Cárcere é um projeto que atende os privados de liberdade, dentro da cidade de Montes Claros e alguns presídios e penitenciários do norte de Minas, e também com o objetivo também de alcançar também a família através dos privados, né, dos detentos, dos privados de liberdade. Que bacana, Arley. Já são 13 anos aí, então, né, que esse projeto está ativo aí, ajudando muitas pessoas. Você tem uma noção de quantas pessoas já foram beneficiadas? Então, Leila, muitas pessoas foram beneficiadas, né? Hoje, Montes Claros conta com mais ou menos 2.000 apenados, né? Nós temos aqui dois presídios, né? Temos aqui o Presídio Regional de Montes Claros, que fica no bairro Jaraguá, onde aproximadamente 1.500 apenados ali. E temos o Presídio Alvorada, onde também se encontra o Presídio Feminino, que aproximadamente quase 500 privados de liberdade se encontram. Então, Montes Claros, ele comporta esse número de pessoas presas, né? Então, no decorrer de 13 anos, foram muitas pessoas ajudadas, foram muitas pessoas beneficiadas com esse projeto, né? Vivemos diversas situações, né? Altos e baixos, e graças a Deus nós podemos e ajudamos pessoas até hoje. Imagina. Com esse projeto. 13 anos é muito tempo, né, Arley? É muito tempo, é uma caminhada boa já. Tempo. Sim. E como são as ações que vocês desenvolvem? As nossas ações, ela partiu do princípio do lado espiritual, né? Eu sou cristão, né? Minha esposa também é cristã, nós somos evangélicos, e nós achamos por bem levarmos a palavra de Deus até aquelas pessoas que estão ali apenadas, né? Porque nós acreditamos que através da palavra de Deus, através desse lado espiritual, a ressocialização ela se torna mais eficaz e mais evidente na vida do apenado. Então, uma das formas, né, e a principal forma é através da palavra de Deus, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. E também as causas sociais. Dentro dessa pandemia, por exemplo, eu também faço parte de um conselho, chama Conselho da Comarca da Execução Penal de Montes Claros. Eu sou secretário desse conselho. E esse conselho ele tem como objetivo fiscalizar as unidades prisionais, ver como está o andamento das unidades prisionais. E dentro dessa pandemia, para você ter uma ideia, Leila, os apenados não puderam receber a visita dos seus familiares. Eles não puderam receber a visita religiosa. Mas o Conselho da Execução, junto com o Projeto Luz no Cárcere, conseguiu levar diversas demandas para o presídio, através de medicamentos, através de produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal. Então, diversas necessidades ali que o privado de liberdade ele passa por aquilo, né? Precisava daquela situação, e muitas vezes o Estado ele não dá conta de poder cumprir com a sua obrigação. Então, essas entidades, né, como o Conselho de Execução Penal, como dos projetos Luz no Cárcere e outros projetos também que somam dentro de Montes Claros e na região do norte de Minas, ajudam essas pessoas a poder passar por esse período, né, de forma um pouco mais humana, né, de forma um pouco mais digna, né, porque não é porque a pessoa ela cometeu um crime, um ato, que ela tem que perder o direito da vida, né? Por exemplo, o princípio, né, que é comer, que é beber, que é ter um medicamento, que é ter um atendimento médico, né? Então, quando a pessoa ela comete um delito, a lei fala que
ela é privada da sua liberdade, ela é reclusa dentro de uma penitenciária ou dentro de um presídio. Sim. Mas os demais direitos, eles têm que ser firmados pela Constituição, né? A Constituição nos garante isso. E somos humanos, né? O preso ele não está ali para morrer, ele não está ali para ser condenado à morte, ele está ali para poder se ressocializar, né? É uma chance dele poder voltar para a sociedade melhor, né, do que ele entrou. Então, esses trabalhos sociais, esse trabalho social, ele tem esse intuito, em recuperar as pessoas, em trazer dignidade, em formatar o exemplo da família, né, ali dentro trazer os valores familiares dentro das unidades prisionais, porque nós acreditamos também que a família é a base de tudo, né? E muitas das pessoas que estão ali, elas perderam a base, que é a família. Então, quando nós conseguimos resgatar, né, ressignificar os valores familiares, nós conseguimos resgatar o ser humano. Sim, com certeza. Então, esse é o princípio, né? Nós temos várias ações lá dentro, tanto social como espiritual. Que bacana, que bacana. Além da palavra de fé, uma palavra de motivação, Arley, vocês também realizam outros tipos de dinâmica, outros tipos de atividades com esses detentos? Sim, realizamos vários. Vários eventos nós já fizemos dentro das unidades, né? A gente tem um evento muito bacana que é o que a gente realiza com as mulheres aqui em Montes Claros, junto com o Presídio Alvorada, né? Hoje nós temos um dos melhores, assim, vamos falar assim, diretores ali, que realmente é humano, que traz resgata essa dignidade para aquelas mulheres que estão ali privadas da sua liberdade. Então ali nós temos ali o Dia da Beleza, é um dos eventos que são realizados no decorrer do ano. E como funciona? Na verdade é o seguinte, a gente faz tipo um desfile de moda, né? Então a sim. gente promove ali tipo um desfile de moda, leva ali para ela umas roupas diferentes, Que coloca bacana. um palco, uma passarela, leva cabeleireiro, leva maquiador, para poder legal. resgatar a dignidade da mulher. Né? E como é essa recepção? Elas atendem vocês bem? Tem alguém que fica assim meio receosa, né? No caso das mulheres, como seria? Eu vou falar assim, não só no caso das mulheres, mas todos os privados de liberdade. Sim. Nós somos para ele como a segunda família. Oh, que Né? bacana. A recepção que nós temos por ele lá dentro, por eles lá dentro, é uma coisa, Leila, assim, fantástica. Só se você um dia tiver a oportunidade de ir lá conhecer o projeto de perto conosco, você vai ver o carinho, o amor e o respeito que o projeto Luz no Cárcere, e principalmente eu quero falar aqui, ressaltar aqui o nome da minha esposa, né, a Cláudia Lafetá, minha esposa, que ela tem um amor, uma paixão, um carinho muito especial por esse projeto. Então, respondendo a sua pergunta, nós somos para eles talvez como a segunda família e para alguns a primeira. Imagino. Por falar em família, Arley, o trabalho de vocês ficam voltados apenas para os detentos ou existe um trabalho também aqui fora onde vocês conversam com as famílias, tem um suporte também familiar? Sim, Leila. A gente não só está ali restrito só aos detentos, aos privados de liberdade. A partir desse projeto, eles nos geram uma outra demanda. E qual demanda que é? Os familiares. Né? A maioria das vezes, nós visitamos também os familiares dele. Então, nós acompanhamos muitas pessoas que são carentes, pessoas que passam por situações de dificuldade, às vezes pessoas que precisam mesmo assim, de uma assistência social bem mais apurada, bem mais presencial. Então, dentro dessas comunidades de Montes Claros, Norte de Minas, nós conhecemos de perto a realidade. Então, através do projeto Luz no Cárcere, de dentro dos presídios, nós conseguimos alcançar todas as famílias, ou todas não falo, mas grande parte das famílias dos privados de liberdade. Então a gente tem um projeto que ajuda eles também, né? Temos a nossa igreja também, que tem um projeto muito bacana, chama Luz na Rua, né? Olha, você vê, Luz no Cárcere e Luz na Rua, né? O Luz na Rua, acho que já ouviu falar. Sim, bem conhecido. Bem conhecido. Então ele atende essas pessoas que estão, essas famílias carentes. Então, a grande parte da demanda que nós recebemos, nós passamos para eles. E eles vão junto conosco, realizando esse trabalho bem bacana, que é de poder atender essas famílias dos privados de liberdade. Bacana. Você falou aí das demandas que vocês recebem. No caso, essas famílias procuram vocês ou vocês que vão até eles? Como seria? Muitas das vezes, grande parte eles nos procuram, mas grande parte também nós somos solicitados pelo apenado. Então ele faz o pedido para a gente. Você poderia visitar minha mãe,
você poderia visitar minha família. Que bacana. Nós estamos numa situação difícil, nós estamos numa situação ali, né, que precisa. Então a gente pega aquela pessoa e vai fazer o atendimento na residência deles, entendeu? Então, grande parte, tem uns que já nos procura porque já conhece o trabalho, né? E tem outros também que nós vamos devido ao pedido deles. Bacana. Arley, no início, quando vocês, né, começaram esse projeto, tiveram essa ideia de levantar, né, em prol de ajudar o próximo, vocês receberam algum tipo de comentário assim, que loucura, né, como eles têm coragem e tal? Porque, querendo ou não, muitas pessoas que estão fora, né, desse universo, assim, imaginam, pessoas que não têm contato com esse tipo de projeto devem imaginar assim, que loucura, eles vão mexer com pessoas que estão ali por algum crime, né, pessoas que têm uma alta periculosidade, pode-se dizer. Vocês ouviram muito esse tipo de comentário? Leila, a gente escuta até hoje esse tipo de comentário. Imagino. Mas o que nos faz querer prosseguir é porque a maioria dos comentários que nós escutamos são de pessoas que apoiam o projeto. Olha só. Né? Porque realmente a gente vê que existe um preconceito. Olha para você ver. A palavra vem de preconceito, vem de preconceito. É uma coisa que eu julgo antes de ter vivido ela. Né? Então, como é que eu vou julgar algo que eu ainda não conheço? Então, a situação as pessoas cometeram crimes, sim, tem crimes bárbaros, tem crimes de diversas situações. Mas, se nós pensarmos como um todo, de podermos ajudar, de poder ressocializar, de poder trazer dignidade dentro das famílias, de trazer mais emprego, mais estudo, mais capacitação. Se nós conseguirmos colocarmos governantes no nosso país que realmente se preocupa com as pessoas, nós vamos ver a criminalidade cair no nosso país. Não é só a polícia, lógico, a polícia faz um trabalho muito bom, mas não é só a prevenção ou a repressão que vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é o trabalho, é o emprego, é o estudo, é a dignidade que o governo e a sociedade civil pode, em um todo, somar para que isso não venha mais a acontecer. Então, se a pessoa, muitas das vezes que eu conheço, tem pessoas que vão ali, cometem crime, Leila, que eles vão atrás de alimentos, eles vão atrás de fazer uma situação para poder amenizar um problema familiar. Não que isso justifique, isso não justifica, né? Mas dentro do desespero, na maioria das vezes, as pessoas elas cometem isso. Mas eu creio que se desse uma oportunidade, se desse uma capacitação, se trouxesse a oportunidade de estudo, eu acho que isso cairia muito a criminalidade, dentro, não só da nossa cidade, mas de todo o país. De todo o país, com todo certeza, país. com certeza. Arley, a pergunta é direcionada a você. Você já teve medo ou receio alguma vez? Eu nunca tive medo nem receio, porque isso não é só um projeto social, Leila, é um chamado, Que lindo. é um dom, né? Isso é um dom que Deus nos deu. Né? Não é que se eu falar assim, Leila, vai lá fazer, eu chamar outra pessoa para ir, talvez ela não vai se adaptar, não vai durar nesse projeto. Verdade. Nós estamos 13 anos, não porque nós achamos bonito, é bacana, não. É porque é um chamado de Deus nas nossas vidas. É uma obra, né? É uma obra do Senhor. Né? É um ministério, vamos dizer assim, algo que Deus nos entregou para poder cuidar. Eu costumo falar, Leila, que nessa vida nós viemos para servir, não para ser servido. Esse é o lema que Jesus Cristo carregou na sua vida. Nós precisamos vir para servir. Então, quando nós servimos o nosso próximo, sem olhar, sem preconceito, é muito mais fácil fazer a obra de Deus. Né? Agora, quando eu vou fazer a obra de Deus, que eu olho, que eu começo a julgar, eu já logo não vou fazer. Eu vou ter alguma resistência nisso. Mas quando eu aceito, né, o meu chamado, aceito aquilo que Deus me chamou para fazer, com certeza vai ficar muito mais leve e o resultado vai ser real. E a sensação de dever cumprido é maravilhosa, né? É maravilhoso. Né? As pessoas que estão de fora podem pensar assim, os detentos que estão ganhando. Não, na verdade, vocês também ganham, né? Com certeza, Leila. Cada vez mais que eu costumo falar assim, quem dá recebe mais do que quem recebe. Verdade, né? Viu? É verdade. Isso que você acabou de falar. Quando eu me dou para a pessoa, eu recebo muito mais do que talvez aquela própria pessoa que esteja recebendo. Verdade, isso mesmo. E o grupo hoje é formado por quantas pessoas? Olha, nós temos bastante pessoas no grupo, né? Assim, a gente já teve muita gente. Hoje, devido à pandemia, muitas das pessoas, elas se distanciaram por causa no distanciamento mesmo social, social, do distanciamento né? social. Então, agora, após essa pandemia, nós estamos nos reagrupando novamente. Mas o grupo, ele passa de
40, 50 pessoas aí Todos reunidos. voluntários? Todos voluntários na obra Que social. bacana, Todos viu? voluntários. Que bacana. Esse contato seu com os detentos, com as pessoas que estão livres, que estão, na verdade, ali presos dentro de um presídio, no caso, o atendimento ele é individual ou é coletivo? O atendimento, na maioria das vezes, ele é coletivo, né? Ele é num todo. Sim. Mas existem situações, dependendo da demanda, da situação, que ele pode ser, e já aconteceu de ser individual, né? Às vezes nós precisamos tratar de um assunto mais sério, de uma situação mais grave, uma coisa assim que requer mais atenção. Muitas das vezes a gente tem o atendimento com toda, né, com toda a legalidade, e dentro da legalidade, dentro, né, do presídio, do acompanhamento, que ele pode ser sim individual, mas na maioria das suas vezes ele é em coletivo. Você já foi chamado alguma vez por algum detento para contar alguma particularidade, algo que ele não tinha exposto até então para ninguém e confiou em você, no pessoal do seu grupo, para se abrir? Alguma história do tipo, Arley? A história a gente escuta a todo momento. Imagino. Né? Todo momento. Mas uma vez eu me comovi com a história de um detento, há uns 6 anos atrás, onde eu vi que aquele rapaz, ele foi preso inocentemente. Só que ele não podia falar né, que ele era inocente, ele teve de ficar calado. Mas nós oramos por ele, nós acompanhamos ele, nós, né, pedimos a Deus que pudesse estar ajudando, e Deus deu a graça dele poder ser absolvido daquele crime. Que maravilha! Né? Então ele confessou, ele falou para mim, né, nos chama de pastor, né, a gente é missionário, e ele falou assim: pastor, eu quero confessar, isso eu não fiz, né, eu estou aqui inocentemente, né, aquela situação, contou aquela situação ali para nós, e, né, individualmente contou para nós. Algo confidencial, né? Algo confidencial, e porque a gente escuta sempre isso, né? Que bacana essa segurança que eles têm em vocês, né? Tem a segurança, o respeito e a confiança. Com certeza. Né? Porque a gente não se envolve, Leila, a gente, tipo assim, a gente lidar com essas pessoas, mas eles... Né? Não é que é esse o lugar deles, nós temos a nossa posição. Sim, né? Nós não apoiamos o erro, nós não apoiamos a criminalidade. Pelo contrário, nós reprimimos através da palavra de Deus e através dos conselhos, dizendo para ele que essas coisas não vão levar a nada, vai levar a cadeia como eles estão, ou talvez até um cemitério, né? Como muitos que eu conheço que já perderam a vida por causa da criminalidade. Né? Então, o conselho que a gente dá para eles é não se envolva no crime. O conselho que nós damos para os jovens é que não se envolva com esse mundo. Esse mundo é um mundo sombrio, né? É um mundo que muitas vezes ele não tem volta. Sim, é só ilusão, né? É só ilusão, é só ilusão. As pessoas entram achando que é uma coisa, mas quando ela vai ver dentro da sua realidade, é um mundo de trevas, é um mundo de destruição. Né? Então, é o conselho que nós damos para aqueles que estão privados de liberdade, aqueles também que não estão, que estão aí nas ruas, ou que pensam em fazer alguma coisa, que não faça, gente. Né? Caminhe para o trabalho, procure se esforçar, procure trabalhar, procure fazer o bem, procure estudar. Né? É melhor o pouco com Deus que o muito com o diabo. Ah, com certeza, com certeza. E você já ouviu alguma história de crime, algo que uma pessoa, um detento cometeu e que você ficou assim, horrorizado? Algo assim que não é tão comum? Com certeza, a gente escuta muitas situações, vê e presencia muitas coisas que nos choca muito. Né? Realmente tem situação que a parte humana da gente, o ser humano da gente, se comove muito. Né? E aí muitas vezes a gente, né, porque a gente também, a gente acompanha muitas vítimas também, né? A gente faz um trabalho também com as vítimas, né? Tem pessoas que passam por situações que precisam ser tratadas, né? Tem pessoas que estão ali, estão pagando a pena, que realmente eles precisam pagar por aquilo que pelo erro que cometeu. Mas um dia eles vão sair de lá, mas o objetivo é que eles saiam restaurados. Mas sim, já vimos situações que comoveu a gente, deixa a gente muito triste. A maioria das coisas nos deixam tristes, né? Porque não é isso que a gente quer. Sim. Pelo contrário, a gente quer o bem, a gente quer ver as pessoas fazendo o bem, compreendendo melhor a sua... Né, levando a vida, seguindo, Sim, né? Verdade. É isso. Você comentou esse fato aí do rapaz que conversou com você, confidencializou, né, que era inocente, que você percebeu no olhar dele que ele estava falando a verdade. Sim, com certeza. Mas também tem casos que as pessoas chegam até você e que você percebe que elas estão mentindo? Sim, na verdade, tem o pessoal muito sincero, né?
da maioria das vezes, eles falam assim, eu errei mesmo. Ah, eles admitem, Eles então. admitem o seu erro, entendeu? Eles falam, eu errei, mas eu quero mudança, eu quero uma Isso é oportunidade bom. de vida. Eles Né? reconhecerem o erro é, o primordial. A maioria deles, a grande parte deles reconhece os seus erros, aquilo que realmente é julgado por aquela forma. Eles reconhecem e pagam pelo seu crime, né? Pela sua a sentença que estão. Então, se você chegar para uma pessoa que realmente cometeu um crime e perguntar, você cometeu, ele foi condenado, ele vai falar para você, não cometi, mas eu não quero, né? Eu não quero mais Quero mudar essa de vida. né? Por falar em mudanças de vida, Arley, e após, quando o detento ele sai ali da prisão, já cumpriu todo, né, o período de julgamento, já foi julgado, já cumpriu a sua pena, a sua sentença, da porta do presídio para fora, vocês fazem esse acompanhamento também com a pessoa? Fazemos, sim. Em grande parte a gente recebe. Tem muitas que nós recebemos na nossa igreja, encaminhamos também, talvez para trabalhos externos, entendeu? Tem pessoas que saem ali, eles precisam de uma carta, eles ficam no semi-aberto, né? Elas saem, dormem e precisam trabalhar fora. Então, Vocês ajudam também, auxiliam nesse também, né? Aquelas pessoas que realmente querem, né? As pessoas que realmente querem mudança, porque muitos não querem, mas nós abraçamos aqueles que querem a mudança, que querem a transformação. Então, muitos deles querem, entendeu? Estar fora daquele lugar, querem trabalhar, mesmo. querem uma oportunidade, né? Porque cadeia não é lugar pra gente, não. Só quem passou um dia ali sabe o sofrimento que é. Imagina. Mas a gente recebe, sim, a gente tem diversas situações aí que a gente pôde ajudar muita gente, né? E eles mudaram de vida. Mudaram, sim. Existem muitos programas em Montes Claros, né? Existe um programa, a prefeitura também abraçou essa causa também, uma coisa bacana, né? Porque, não sei se já viu essas borboletas que são feitas aí na cidade. Né? É um projeto que chama Para Além das Prisões, né? Um projeto bem bacana, junto com o Ministério Público, junto com o Conselho da Execução Penal de Montes Claros, junto com o Tribunal de Justiça, que consegue pegar aquelas pessoas que estão privadas de liberdade para construir aquelas obras de arte. Então, aquelas obras que são feitas ali, se vocês passam, sabem quem fez, são os privados de liberdade que faz. A prefeitura também tem ajudado bastante, né? Que legal. Você conhece algum caso de pessoa que já saiu, cumpriu o período ali e que em poucos dias, pouco tempo, voltou novamente para o presídio? Tem bastante, né? Tem bastante, Infelizmente. tem bastante. Sempre que a gente está ali, toda semana a gente está dentro da unidade. Né? A gente está o trabalho nosso é semanal. Então, sempre a gente vê pessoas que saíram, né? E daqui a pouco, passam uns dias, volta de novo e tal. Ah, pastor, eu voltei. A gente, né? Que situação é essa? Acontece muito, Leila, muito. É complicado, muito, né? É muito complicado essa situação. O seu trabalho é um trabalho difícil, mas é um trabalho que traz, né, uma satisfação interior, algo bom, né? Mas não é fácil. Não é fácil, mas porém a gente tem muitos frutos. Sim. Tem pessoas que eu conheço que saíram, viraram empresárias, Olha. pessoas que saíram, estão trabalhando em multinacionais, pessoas que formaram, tem um amigo meu que hoje ele é advogado, estava preso, que maravilha. Né, e ele representa os presos. Nossa. Olha para você ver. Então o cara Mudança, saiu, né? ficou preso, transformou em advogado, foi embora de Montes Claros, hoje ele é criminalista, né? Tem empresários, tem pessoas de tudo quanto é jeito. Então, a alegria nossa está nisso, em ver pessoas transformando e virando o seu cativeiro, aquela ressocializando situação, a novamente, ressocialização. né? Então, tem muita gente. É porque isso talvez não é divulgado, não traz na mídia, porque muitas vezes a mídia, Leila, ela traz só a parte ruim. Verdade. Né? Mas eu acho que ela deveria buscar mais informações da parte boa, entendeu? Tem muita gente que sai e não volta, tem muita gente que sai e se transforma em pai de família, de mãe de família, de pessoas boas, de pessoas de bem. Né? Todo mundo erra nessa vida, né? É verdade. Jesus disse, quando estava todo mundo ali, atira a primeira pedra quem não tem pecado. Verdade. Né? Então, eu acredito que na ressocialização. E qual a maior dificuldade que os detentos eles enfrentam quando voltam a viver em sociedade? Seria o julgamento? Eu acredito que seja a oportunidade. A oportunidade. O preconceito, né? Porque não são todos que querem dar uma segunda chance. Porque já tem aquele pré-julgamento ali. Porque já tem um pré-julgamento sobre aquela situação. E tal. Muitas das vezes a sociedade tem razão. Tem situações que acontecem que realmente nos causa... nos deixa nessa situação. Sim. Mas se a gente apurar, se a gente buscar a informação certa, buscar vamos dizer assim, um currículo, né, de como que a pessoa era dentro do presídio, qual era a pena dele, de olhar bem, né, eu acredito que na maioria das vezes nós temos que gerar essa oportunidade mesmo. Eu acho que precisa gerar essa oportunidade, porque se nós não gerarmos essa oportunidade,
o ciclo vai voltar, o crime vai continuar novamente. A falta de oportunidade gera, né? Gera Verdade. isso, entendeu? E muitos falam isso, né? Muitos que é a falam falta de isso. oportunidade que levou a cometer tal crime, né? Sim. Que é uma pena. Que é uma pena. Mas Verdade. nós acreditamos que no futuro próximo, né, com pessoas boas aí, que Deus vai propor para nós aí, vai colocar para a gente aí, vai melhorar o nosso país, vai melhorar a nossa cidade, vai melhorar tudo. Amém, é o que todos esperam. É isso. Arley, fala pra gente um sonho. Você tem algum sonho dentro do projeto? Algo que vocês ainda não viveram, que você pretende chegar lá, seja em curto prazo, longo prazo? Nós temos um sonho. O sonho nosso é ampliar o nosso projeto, entendeu? Nós temos vontade de ampliar para outras cidades. Hoje nós atendemos Montes Claros e alguns presídios no norte de Minas, mas o nosso sonho é poder ampliar. E para nós ampliar, nós precisamos de uma estrutura maior. Verdade. Né? A gente tem diversas ações que nós realizamos lá dentro e precisa desse apoio, né? De realmente ampliar. Mas é com apoio, é com parceiros que nós vamos conseguir chegar onde é que o nosso objetivo. Vamos chegar. Vocês têm algum tipo de parceria hoje? Pessoas que apoiam o projeto, empresas? Sim, nós temos parceiros que nos ajudam, tem pessoas que colaboram, né? A gente existe algumas ações que nós fazemos dentro das unidades, por exemplo, a gente faz lá casamentos comunitários. Que coisa boa! Nós fizemos lá um casamento comunitário com 10 casais em 2019, 2018, foi antes da pandemia. Nós fizemos e foi um casamento muito lindo, né? Muito bacana. Porque, igual eu falei para você, Leila, nós resgatamos os valores familiares. E nós achamos interessante fazer esse casamento dentro da unidade para realmente devolver a dignidade, né? A forma assim, das pessoas olharem como família, né? Como família. Sim. Então, nós tivemos parceiros que nos ajudaram nisso aí. Né? Nós também fazemos também um trabalho, nós distribuímos as Bíblias, né? Que nós fazemos as Bíblias personalizadas, que nós entregamos para os privados de liberdade. Então, tem diversos parceiros, tem empresários, né? Tem um empresário aí, por exemplo, que nos ajuda muito, tem um que se chama Leonardo Oliveira, um cara bacana. O Vitor também, estou citando nomes aqui de pessoas que já ajudaram. E um grande parceiro que nós temos, que é o Oscar Teixeira, né? Que já tem muito tempo que nos ajuda nesse projeto, não é de hoje, né? Já há anos que acompanha nós com esse projeto. Então, o Oscar é um cara que nos ajuda muito. Então, mas precisamos de mais parceiros aí para poder somar com a gente. Com certeza. Arley, você já deixou uma mensagem aqui agora há pouco, né, para os jovens, para não entrar nessa vida. Agora eu quero que você deixe uma mensagem, Arley, para as pessoas que infelizmente ainda têm esse pré-julgamento, né, das pessoas que já passaram aí por um presídio. Infelizmente a sociedade ainda ela tem esse pré-julgamento. Você poderia deixar uma mensagem para essas pessoas? Sim, Leila, claro que eu posso deixar. E a mensagem que a gente deixa para eles é o seguinte, que antes de olhar para a pessoa, antes de julgarem, olhe para Cristo, olhe para Jesus, olhe para o autor da vida, para Deus. Quando nós olharmos para Ele, olhar para Jesus, nós vamos conseguir olhar para as pessoas com mais amor. E existe 10 mandamentos que Deus nos deixou, mas esses 10 mandamentos resumem em 2. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não vou julgar. Pelo contrário, eu vou estender a mão. Independente da situação, eu vou estender a mão, eu vou dar um abraço acolhedor e vou dizer, eu acredito em você. Nós precisamos acreditar nas pessoas. Se nós acreditarmos no ser humano, na nossa espécie, as pessoas estão acreditando mais em animais do que no ser humano hoje. Né? As pessoas amam mais os cachorros de estimação, não que não devemos amar, eu tenho uma cachorrinha lá que eu amo muito, mas tipo assim, nós precisamos acreditar nas pessoas. Foi de extrema importância, né? Assuntos Muito como obrigado. esse devem sim sempre ser debatidos, sempre serem pautados, né, nos veículos de comunicação, e a gente ficamos extremamente felizes com a sua presença hoje. Viu? Eu que fiquei muito feliz pelo convite, agradeço você, Leila, agradeço a todos, né, ao pessoal da Web Terra, esse jornal que tem crescido dentro, né, não só dentro de Montes Claros, mas de todo o norte de Minas, e vai crescer mais ainda, abrindo portas assim, tenho certeza que vai dar tudo certo. Muito obrigado. Amém, nós te agradecemos, Arley. E por aqui encerramos mais um episódio do Web Terra Podcast. A você agradecemos a sua audiência. Até o próximo!